Como nós precisamos dar do tudo de nós para Ti. Como necessitamos, Senhor, de ter uma visão nova, renovada do Teu Filho Jesus Cristo. Como nós precisamos de uma visitação poderosa do Teu Espírito. Como nós precisamos, Senhor, que o Senhor venha poderosamente nos acordar, nos despertar, nos restaurar, nos vivificar para Ti mesmo, Senhor. Dá-nos, Senhor, essa graça de falar no nosso coração, de falar profundamente em nossas vidas e que haja mudança de direção, novo caminhar, uma visão nova da nossa vida espiritual, uma visão nova de Cristo, da Sua Palavra, do Espírito Santo, uma visão de quem nós somos, para onde nós estamos indo, o que nós queremos. Ó Pai, pela Tua graça e misericórdia, fala poderosamente aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, a pergunta justa é isso: quem nós somos? O que nós queremos? Para onde nós estamos indo? Se nós sabemos responder, amados irmãos, quem nós somos, não tenha dúvida nenhuma que nós estamos vivendo sobre as trevas. Não há paz, não há esperança, não há propósito, não há finalidade de vida. Para onde nós estamos indo? Qual é o alvo da nossa vida? Amados irmãos, são perguntas que nós devemos, à luz da palavra de Deus, nós devemos responder para o Senhor. Há muitas perguntas na Bíblia. Uma delas, Deus pergunta para o seu povo: onde vais? Onde vocês vão? Que caminho vocês têm andado? Onde está o seu coração? Onde está a sua visão de que você foi chamado, justificado e glorificado? Onde está a sua visão que você, que nasceu de novo, é um filho de Deus, que tem compromisso com o reino, que tem compromisso com Deus, tem compromisso com a Sua palavra, tem responsabilidade diante de Deus? Todas as vezes que nós falamos que somos filhos de Deus, nós trazemos, amados irmãos, uma responsabilidade do nome, da glória e da vontade de Deus. Então, ao mesmo tempo que nós somos salvos graciosamente por uma graça soberana de Deus, maravilhosa graça, mas agora andar na graça não exime a nossa responsabilidade. Andar na graça não exime o compromisso que nós devemos ter com Deus. Se você ler 1 Pedro, amados irmãos, só citando para vocês, uma das palavras que mais se repete em 1 Pedro é como nós vivemos, como nós estamos vivendo a nossa vida, como é que nós temos caminhado com a nossa vida. E isso deve marcar profundamente as nossas vidas. Um chamado, um compromisso, uma responsabilidade que nós temos diante de Deus. Deus nos chamou pela sua imensurável graça, nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, amados irmãos, porque Deus tem um propósito para isso. Que nós agora andemos em amor, como Cristo andou. Que nós agora, amados irmãos, andemos como filhos da luz. Que nós andemos com prudência, com sabedoria. Que nós andemos cheios do Espírito Santo. Há uma necessidade, amados irmãos, de haver um despertamento para que nós possamos entender a grandiosidade do amor de Deus. Mas a resposta nossa sobre... É muito fácil nós falarmos da graça. Mas você entende o que é graça?
A graça de Deus em Cristo Jesus custou um preço. O preço foi a morte do seu Filho. E a graça de Deus em nós agora, amados irmãos, deve gerar em nós uma responsabilidade. Quando nós olhamos aqui para Jeremias, já falamos de manhã, são, no primeiro capítulo, algumas coisas chamam a atenção. A primeira coisa que ele diz assim, 5, antes eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Que é coisa mais preciosa para nós, sabemos que Deus nos conheceu antes da fundação do mundo. Deus nos conheceu, Deus nos atraiu, Deus nos chamou, Deus nos justificou, Deus nos glorificou, Deus nos fez seus filhos, fez uma nação santa, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele vai dizer, vocês não eram povo, agora se são povo, vivam como povo de Deus. Vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Vocês não foram chamados para viver como o mundo. Vocês foram chamados para ser luzeiros para esse mundo tenebroso. Responsabilidade. É muito fácil a gente ouvir falar da graça de Deus. Mas, amado irmão, a graça de Deus custou um preço. E o preço foi a vida do Filho de Deus. E só nós ganhamos essa graça, a graça é dada. Nós devemos andar debaixo da graça de Deus, com compromisso, com responsabilidade, como filhos de Deus, do modo pessoal, do modo conjugal, do modo familiar, do modo na assembleia, do modo no mundo. Nós temos um compromisso quando nós falamos, sou filho de Deus. É muito fácil nós falarmos da graça sem compromisso nenhum. Deus é gracioso? Sim, Ele é. Mas vou dizer uma coisa para você. Mas Deus também é santo e é justo. Então, quando aquele povo de Deus dizia que era o povo de Deus, e fez todas aquelas barbaridades, que nós, amados irmãos, se prestarmos atenção, estamos fazendo, deixando a afeição, o coração, a consagração a Cristo por outra coisa, cavando cisternas rotas que não retém água, deixando o manancial de água viva. Quando, amados irmãos, nós ouvimos a palavra de Deus, fala assim, eu não gosto dela, então vou procurar pessoas que falam aquilo que eu quero ouvir, não é o que eu preciso ouvir, o que eu quero ouvir, eu gosto. Mas quando Jeremias pregava, eles diziam assim, eu não gosto. E o que Jeremias falava? Arrepende-te. Arrepende. Vocês estão no caminho errado. Vocês estão deixando o Senhor. Estão virando as costas para Deus. Aí Deus continua falando, Ele vai dizer assim, olha, nós não andaremos nesse caminho que o Senhor está falando. Terceiro, Ele vai dizer assim, olha, nós não escutaremos. Nós não vamos ouvir, nós não vamos obedecer. Amados irmãos, isso ardeu no coração de Jeremias, deve arder no meu, no seu coração. E à luz da palavra de Deus, nós estarmos preparados para colocar diante de Deus, falar, Senhor, sonda, prova o meu coração e vai ver em mim se há algum caminho mau. Amados irmãos, não tenha dúvida nenhuma que Deus vai achar no meu, no seu coração um caminho que não é dele. Mas o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos para o sangue de Jesus. Nós vamos confessar nossos pecados. E Ele é justo e fiel para nos perdoar e purificar de toda iniquidade. Preste bem atenção, amados irmãos. Nós estamos nos últimos dias. Você não tem sentido a iniquidade aumentar cada vez mais? Você não tem visto que tem impactado o seu coração, dessensibilizando você das coisas de Deus? Afastando-nos das coisas de Deus? Afastando daquilo que é principal para o secundário? Amando coisas e não amando o Senhor?
amando o visível, deixando o que é invisível, amando o que é finito e não amando o que é eterno? Você não sente no ar um ar de anticristo? Olha o mundo, olha nós, a cristandade distraída. Deus falando, mas Ele não acha corações que ouvem, ouvidos que ouvem, corações que se arrependem. Amados irmãos, quando Jeremias viu aquilo, Jeremias chorou profundamente. E quando nós vemos as nossas vidas e a vida dos nossos irmãos, nós devemos chorar profundamente diante de Deus e pedir a sua misericórdia. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus nos conhecia antes da fundação do mundo. Preste bem atenção, amados irmãos. E ele diz assim: antes formaste do ventre, eu te conheci, antes que saísse do ventre, te consagrei e te constituí profeta entre as nações. É tão tremendo isso aqui que Deus vai dizer, tem 4 coisas que acontece. Aqui, amados, o ministério é 2 vezes mais corretivo e destrutivo do que construtivo. Todas as cartas que você vai ver, existe mais advertência, exortação, existe encorajamento, mas existe exortação. Por quê, amados irmãos? Que nem nossos filhos, nós falamos mais para ele, não, porque ele tem um coraçãozinho voltado para aquilo que não é correto. E nós, amados irmãos, se nós estamos centralizados em Cristo, e se Cristo não for centro da nossa vida, nós também vamos ouvir o Espírito Santo dizendo não. O que mais o Espírito Santo fala é não. Não ande aí, meu filho, não faça isso. Por que, amados irmãos? Porque nós somos tendentes a nos afastar de Deus. Os nossos corações são facilmente manipulados por Satanás, manipulados pelo mundo e manipulados pela carne. E nós vamos dizer assim, não, eu sei o que estou fazendo, estou vivendo muito bem desse jeito. A pergunta é isso: Deus está se agradando com a nossa vida? Afinal de contas, por que Deus fez o homem? Para glorificar o nome do Senhor. Nós estamos agradando? Então ele chama Jeremias diante de uma situação que, se você olha, fala, você não tem que fazer. Olha, amados irmãos, preste bem atenção. Insensibilidade, paralisia, falta de amor, apego a Cristo, apego à palavra, apego aos irmãos. Falta. Uma facilidade do mundo entrar e sair. Uma facilidade, amados irmãos, do inimigo convencer a gente que seguir a Cristo não precisa tudo isso. Você não precisa negar a si mesmo, você não precisa ler a Bíblia, orar e ter um relacionamento com os irmãos. Você não precisa absolutamente nada disso. Faça isso na sua casa. Mas isso contraria a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz assim: não deixei-vos de congregar, quanto mais o dia se aproxima. Amados irmãos, o dia está aproximando. E o que nós estamos fazendo? Jeremias olha para aquela circunstância e ele chora. E sabe o que Deus pergunta para ele? Jeremias, o que você vê? 2 vezes ele pergunta. Amado irmão, Deus pergunta para mim e para você: o que você vê? O que está na frente dos seus olhos? O segredo da vida de Jesus, ele tinha sempre o Pai à sua frente. E deve ser o segredo da nossa vida cristã, tendo sempre o Senhor à nossa frente. O que nós temos visto? O que você vê? Ele está perguntando 2 vezes para Jeremias. E amado irmão, o altar caído, a casa de Deus derrubada e o muro caído. Vamos para Lamentações de Jeremias. Logo à frente, Lamentações. Ele vai dizer como 4 vezes. Por que será ele dizer como, né? Aí na nossa vida a mesma coisa, irmãos. Muitas vezes nós falamos, como, Senhor?
Por que isso, Senhor? Por que está acontecendo isso, Senhor? Como? Como? E Deus vai dizer assim: meu filho, minha filha, o seu coração não está comigo, seus olhos não estão comigo, a sua vida não está comigo, você está me deixando, você está me abandonando. E Jeremias, quando ele ora em Jerusalém, e nós falamos sobre isso, o altar destruído, o altar fala da pessoa e obra de Cristo. O templo destruído, o templo fala da casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. E os muros, fala de separação, fala de testemunho. Quando olha, fala assim: olha, lá dentro tem um povo de Deus, que ama o Senhor. Não são perfeitos, mas eles buscam o Senhor, eles anseiam pelo Senhor. Mas está tudo derrubado. Jesus já não é o centro mais. A casa de Deus para mim tanto faz. A igreja tanto faz. A igreja, não estou falando desse local, amados irmãos. A igreja é formada por irmãos em Cristo, que nasceram de novo. Os muros, não há filtro mais. As coisas do mundo entra e sai, da carne entra e sai, Satanás entra e sai, convencendo a gente de absurdos. E nós vamos perguntar. Primeira pergunta de Lamentações 1. Como já a solitária cidade, outrora populosa. Por quê? Porque a glória de Deus havia abandonado a casa de Deus. E a casa de Deus sem a sua glória, presta atenção, é o tabernáculo sem a arca. Parece muito bonito por fora, mas cadê a arca? Cadê a glória de Deus? Amados irmãos, o candeeiro já não há luz, vai se apagando. Os maridos não amam sua esposa como Cristo amou a igreja. As esposas não são submissas mais seus maridos como no Senhor. Os pais não educam seus filhos dentro da palavra de Deus. Os filhos não obedecem mais seus pais. Tornou-se como viúva. O que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalho esforçado, escravizado pelo pecado, pela carne, pelo ego e pelo diabo. Como? Quantos daqui já não falou isso? Como? Por que está acontecendo isso comigo? Como, Senhor? Como, Senhor? E Deus está dizendo: onde está a minha glória? Onde está meu nome? Onde está a minha vontade? Onde eu estou na sua vida? Irmãos, é de estarrecer, e nós devemos nos estarrecer diante disso. Vê lá Cantares, preste bem atenção, irmãos. Cantares, capítulo 4, 5. Nós temos 4 comos, falamos sobre o primeiro. Como? E olha o que diz aqui. Nós temos em Cantares aquela tipologia. A Sulamita, que é a esposa, e Salomão. Fala de Cristo e a igreja. E olha o que acontece, amados irmãos. Capítulo 5, versículo 2. Eu dormia. Quem está falando isso? A esposa. A igreja. Eu dormia. Romanos 13 diz assim: vai alta a noite, é a hora de despertar do sono. Vai alta a noite, está raiando o dia. Amados irmãos, as trevas têm entrado nos lares, nas escolas, tem entrado na igreja. E ela diz assim: mas o meu coração velava, eis a voz do meu amado, que está batendo. Isso quer dizer, rivais
foram admitidos no coração da igreja, rivais a Cristo. E ele diz assim: abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, abre, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. É uma súplica mais tocante do noivo, é a súplica mais tocante de Jesus Cristo: eis que estou à porta e bato. Se você me ouvir e abrir, eu entrarei, cearei contigo e você ceará comigo. É um clamor do coração de Deus que ama, e ama do modo eterno, dentro da sua fidelidade. E ela está dizendo, eu dormia e ele estava batendo com um clamor para que abra a porta. É uma súplica mais tocante, amados irmãos de Deus. Você não tem ouvido a voz de Deus dizendo para você e para mim, ao nosso ouvido, na sua palavra: filho meu, filha minha, aonde você está? Quem você está vendo? Aonde que você está indo? Qual o propósito da sua vida? E ele continua no 12:3: já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Ela está, amados irmãos, envolvida com seus interesses, não em interesse de Deus. Minha irmã, meu irmão, o maior interesse da sua vida não é sua esposa, seu marido, seus filhos, seus netos, não é. O maior interesse da nossa vida deve ser Cristo. E quando Cristo é o maior interesse, é o que mais anseia no nosso coração, é Cristo, então, meus irmãos, a nossa vida conjugal vai bem e vai sendo ajustada. A nossa vida familiar com os filhos vai sendo ajustada. A nossa vida na Assembleia vai sendo ajustada. Mas quando Cristo não é, amados irmãos, não há ajustes. Porque nós tentamos ajustar com a carne. Então nós vamos nos livros do mundo para ver como é que eu resolvo o meu problema. Não, amados irmãos, Jesus não veio resolver meu problema. Jesus veio resolver a minha vida. E ele vai dizer assim: quem tem a Cristo tem a vida, quem não tem Cristo não tem a vida. E se temos a vida de Cristo, graças a Deus pela sua imensurável graça, então nós somos filhos de Deus e nós temos um compromisso com Ele. Mas Ele está lá. O que a noiva está fazendo? Está dormindo. Eu já me despi, já pus meu pijama, o senhor está batendo. Não, eu já estou preparado para dormir. Os meus interesses são maiores que o interesse seu. E ele continua, ela continua. Presta atenção. Já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Eu já estou bem vestida. Eu vou vestir outra vez por causa de Cristo? Eu vou deixar os meus interesses por causa de Cristo? Eu vou deixar minha comodidade, o meu bem-estar por causa de Cristo? E olha o que ele diz, presta atenção: já lavei os pés, tornarei a sujá-los? Ah, amados irmãos, Jesus está dizendo: eu preciso lavar os seus pés, porque eles estão sujos, estão contaminados com o mundo, com a carne. Eu preciso lavar os seus pés. Olha só, o 4: o meu amado meteu a mão por uma fresta. Ele meteu a mão numa fresta da porta, porque nessa fresta da porta ele coloca as suas mãos, e nas suas mãos tem as marcas da cruz. Está dizendo: eu morri por você, eu comprei você, eu escolhi você, eu salvei você pelo meu próprio sangue derramado naquela cruz. A porta fechada e trancada, amados irmãos. E diz assim: e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir o meu amado, as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos mirra preciosa, sobre a maçaneta do ferrolho.
a resposta espiritual, a visão renovada das glórias de Cristo. Amados irmãos, abri, e aonde está o meu amado? Busquei-o e eu não achei. Deus continua batendo. Por quê? Porque Ele tem graça, amor, misericórdia, compaixão. Mas preste bem atenção, um dia isso vai acabar. Enquanto nós estamos aqui, Ele está batendo. Mas um dia, amados irmãos, não vai bater mais. Aquela noiva saiu atrás dele, procurou os soldados, até bateram nela, porque fala do mundo. Longe de Cristo, estamos nas mãos do mundo, estamos na mão do inimigo. Somente em Cristo, amados irmãos, e fora de Cristo, nós não temos absolutamente nada. Como? Ah não, sabe o que é, meu irmão? Eu não gostei da mensagem. Não, um dia falaram alguma coisa para mim, ou não gostei da mensagem, ou porque qualquer coisa aconteceu, e eu não quero saber mais. Como? E ele... Você sabe o que ficou naquela maçaneta? Mirra, o bom perfume do nosso Senhor. O bom perfume do nosso Senhor. Que anseia, ama, aguarda, procura, bate, insiste. E o que nós fazemos? Endurecemos. Depois, vem as circunstâncias todas. Como? Porque preste bem atenção, nossos filhos, quando eles cometem erro, o que nós fazemos? O que vocês fazem, pais, quando os filhos cometem erro? Vai ser disciplinado. Por que você disciplina seu filho? Porque você quer ver ele chorar, você quer ver ele sofrer? É para isso? Não, porque você ama. E Deus faz a mesma coisa. E nós vamos perguntar, como? E Deus vai dizer, onde está a minha glória? Onde está meu nome? Onde está minha vontade? Aonde que eu estou na sua vida? A segunda pergunta, capítulo 2 de Lamentações. Como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira a filha de Sião, precipitou-se do céu à terra a glória de Israel, e não se lembrou da estrada dos seus pés no dia da sua ira, destruiu o templo, o lugar da habitação de Deus, era a casa de Deus. Mas cadê a glória de Deus? Nós somos particularmente a casa de Deus e corporativamente a casa de Deus. O que nós temos feito com a casa de Deus? A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, que o nosso corpo não é nosso, foi comprado, é dele. Mas o que nós temos feito com ele? Meu amado irmão, com todo carinho, com todo respeito, se você amar mais a você mesmo, a sua esposa, seu marido, seus filhos, seus netos, ou qualquer outra coisa, você perdeu a visão de quem você é, por que você foi chamado, quem é Cristo, e você perdeu a visão da cruz. Aí ele diz no versículo 7, rejeitou o Senhor o seu altar, e detestou o seu santuário, entregou nas mãos do inimigo os muros dos seus castelos, deram gritos na casa do Senhor como um dia de festa, passos da ruína, perderam a centralidade de Cristo, perderam a relação correta com Deus, perderam a extensão da graça de Deus, e do seu amor por nós, e a responsabilidade de sermos chamados filhos de Deus. Terceiro, quarto, amados irmãos, está no capítulo 4, versículo 1. Novamente, como?
Não pergunte para o mundo como o mundo está desse jeito, como a iniquidade aumentou, como isso daí, meus irmãos, o mundo jaz no maligno. A igreja, ela tem que responder. Nós temos que responder diante de Deus e diante desse mundo, ser luzeiros para esse mundo perdido. Mas o candeeiro vai apagando. O candeeiro é para iluminar. Não adianta dizer: eu sou filho de Deus, eu nasci de novo, Cadê a sua luz? Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Vocês são sal para esse mundo. Se você colocar essa luz embaixo da mesa, não ilumina nada. Tem que colocar lá em cima, para iluminar a sua vida conjugal, sua vida familiar, iluminar seus filhos, dizer: olha, nós cremos em Jesus Cristo, Ele é a nossa luz, Ele é o nosso Senhor, Ele é Senhor da nossa casa, Ele é Senhor do nosso casamento, Ele é Senhor da nossa família. Mas Oswaldo, parece que está tudo errado. Creia, porque, amados irmãos, Deus é o Deus dos impossíveis. Ele vai fazer na hora dEle, no momento dEle, aquilo que Ele apraz. Nós abandonamos Ele. Palavra perseverança, amados irmãos, nós perdemos de vista. Aquela mulher viúva que batia na porta do juiz Enico: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E aquele juiz não queria nem saber. E Deus falou assim: olha, se esse juiz Enico resolveu o problema da causa dela, quanto mais eu. Mas aqueles que perseveram, depois ele diz: quando vier o Filho de Deus, será que haverá fé na terra? Porque o meu justo viverá da fé. Ele diz: como se escureceu o ouro fala do caráter de Deus. Como se mudou o ouro refinado, como estão espalhadas as pedras no santuário, pelas esquinas de todas as ruas, as pedras, a saída da rocha. Amados irmãos, mas não montadas para edificar o corpo de Cristo. Cadê as pedras? Cadê os filhos de Deus? Um aqui, um lá, um aqui, um lá, um aqui, um lá. Cadê os filhos de Deus? E ele diz: como? Como? O altar está destruído, a casa de Deus destruída e o muro destruído. E sabe o que acontece com Jeremias? Ele entra numa crise, ele entra em depressão. Porque ele olhava de um lado, o povo deixou a centralidade de Cristo, e Cristo como centro da sua vida. Ele olhava do outro lado, cadê a casa de Deus, do Deus vivo, a igreja do Senhor? Destruída, abandonada. Ninguém quer saber dela. Sem edificação, sem construção. Ele ora do outro lado, o muro caído. O diabo entrando e saindo. Entrando e saindo. E o mundo olha e fala assim: está vendo? Cadê o povo de Deus? Se não tem muro, nós estamos misturados. Se não tem muro, não tem separação. Se não tem muro, amados irmãos, não há um testemunho que ali eles são um povo do Senhor, lavados pelo sangue do Cordeiro. Diante de tudo isso, amados irmãos, Jeremias e eu e você, nós devemos avaliar nossas vidas. Nós lemos lá em Amós, Deus falando para o povo dele, dizendo assim: olha, vocês não querem correção. Vocês não querem. Quando vocês são corrigidos, vocês não querem. E ele continua dizendo: vocês não querem ouvir a verdade. Vocês querem profetas que falam aquilo que vocês gostam, que não mostram o pecado. Não, não é pecado, é pecado. Incredulidade é pecado. Virar as costas para o Senhor é pecado. Mas nós não gostamos de falar de pecado. Nós gostamos de falar que Deus é gracioso, é maravilhoso, tudo dá certo. Amados irmãos, Deus é mesmo. Mas Deus não
leva por inocente o culpado. Ele pega o culpado e leva para a cruz, para morrer com ele e para ser um filho de Deus. Então nós entendemos Deus do modo equivocado. Deus é plena graça e Deus é pleno amor, Deus é plena fidelidade, mas Deus é plenamente justo. Ele é justo. O que Jeremias vai fazer e que eu e você devemos fazer? Vamos para o capítulo 5. Olha a situação, amados irmãos. Não é como hoje? Não é como hoje? Capítulo 5, versículo 12. Vamos pelos 13. 5:13. Os jovens levaram a mó, isso é, moer o trigo. Os meninos tropeçaram debaixo das cargas de lenha. Os anciãos já não se assentam na porta. Autoridade, condução, abrir e fechar naquilo que está certo ou errado, submissão, obediência, direção. A porta fala da revelação, a porta fala de discernimento, autoridade. Aí ele diz assim: os jovens já não se cantam, não cantam, cessou o júbilo do nosso coração, caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós porque pecamos, por isso caiu doente o nosso coração, por isso escureceram os nossos olhos. Amados irmãos, quando o nosso coração é enganado, os nossos olhos vão ficando cegos, a gente não consegue enxergar mais a palavra de Deus, enxergar o que Deus quer para nossas vidas. Não é uma circunstância que nós enfrentamos hoje em dia, amados irmãos, não é uma circunstância aonde Daniel diz, Daniel 7, olha o que ele diz lá, olha o que o inimigo iria fazer, e está fazendo. Nós precisamos ganhar a visão de Cristo e ser despertado. Daniel 7, versículo 25 diz: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. Magoar é afligir a mente. O sentido mental é paralisia de uma mente não guardada e transformada, levando a apatia, insensibilidade. Amados irmãos, aqueles irmãos preciosos do Velho Testamento, 3 vezes por ano eles iam até Jerusalém para adorar. E nós vemos do Salmo 120 a 134, o cântico dos degraus. Eles iam cantando, desde a saída até a entrada em Jerusalém, eles iam cantando. E sabe, amados irmãos, ele termina dizendo: ó, quão bom é agradável viver unidos, irmãos. Ele termina, amados irmãos, porque nessa caminhada houve 3 coisas que deve haver na minha vida e na sua. Primeiro, a purificação de tudo que não é de Deus em nossa vida, que não confere com Cristo. A segunda é a iluminação, revelação de Cristo dia a dia. Terceiro, união com Cristo, uma vida de união com Cristo, união com os irmãos. Mas, meus amados, nós vamos nos perdendo nesse caminhar. O inimigo, ele tem feito o quê? Ele está consumindo, desgastando mentalmente, devagar. Devagar. Não tem problema, está tudo bem, não precisa da Bíblia, não precisa orar, não precisa congregar, eu não preciso, está tudo bem. E ele vai desgastando a nossa mente. E nós vamos ficando insensíveis a voz do Espírito Santo de Deus. E olha que o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúme de nós. O Espírito Santo de Deus bate insistentemente para que eu e você acordemos, ouvimos sua voz, abrimos, deixamos ele entrar. Como é que Jeremias vai sair, amados irmãos, numa circunstância como essa? Jeremias não viu a restauração do altar, da casa de Deus, do muro. Mas Jeremias, ele fez uma coisa que eu e você devemos fazer:
Ainda nós não estamos vendo muita coisa em nossa vida pessoal, conjugal, familiar, na Assembleia. Mas, olha o que diz a palavra de Deus no versículo, capítulo 3, versículo 20. Minha alma continuamente se abate dentro de mim. Amados irmãos, quem aqui não fica com a alma abatida? Quem aqui que não fica desanimado muitas vezes? Tem alguém aqui que não fica? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu quero lembrar daquilo que me dá esperança. Amados irmãos, esse lembrar não é só um lembrar intelectual. É um lembrar com atitude. É um lembrar com experiência. É um lembrar com arrependimento. É um lembrar entregando. É um lembrar sendo ajustado pelo Espírito Santo de Deus nas coisas de Deus. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. O que dá esperança para mim e para você, amados irmãos, nesse mundo que jaz no maligno. Nesse caminhar que nós estamos caminhando. Eu não li, amados irmãos, mas eu só vou citar. Jeremias dizia assim: com lágrimas se consumiram meus olhos, turbado está minha alma, e o meu coração se derrama de angústia, por causa da calamidade da filha do meu povo, a cidade sitiada, quase 6 anos. O altar derrubado, a casa de Deus derrubada e o muro. 6 anos. E olha o que ele diz aqui: pois desfalece os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Aonde os meninos e as crianças de peito devem estar? Pelas ruas? Nas suas casas, cuidados pelos seus pais que amam o Senhor. Preste bem atenção, não delegue a educação dos seus filhos para o ímpio. E se tem ímpio lá, preste atenção o que eles estão ensinando. E não subestimem. Escolas evangélicas hoje, eu conheço várias, tem ímpios pregando lá, ensinando lá. As crianças estão soltas nas ruas. E Jeremias vai dizer: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Você está sem esperança? Você acha que tudo acabou? O que ele vai trazer à memória? Primeiro, amados irmãos, a fidelidade de Deus. Deus nos comprou. Deus nos fez seus filhos e Deus é um Deus fiel. Ainda que sejamos infiéis, Ele continua fiel à sua palavra. Ele é fiel. E Ele diz: se com Ele morremos, com Ele reinaremos. Ele é fiel. E Ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. É o caráter de Deus. Eu preciso enxergar o nosso coração, e preciso enxergar o caráter do meu Deus, e se entregar a Ele. Eu preciso estar com o coração cheio do conhecimento das misericórdias de Deus, que se renovam a cada manhã. Não há desculpa para nós não sermos responsáveis pelo nome do Senhor Jesus Cristo, pela glória em seu nome. Não tem desculpa, porque cada manhã há uma nova misericórdia renovada. E também, amados irmãos, nós temos a palavra de Deus, nós temos o sumo sacerdote, e nós temos o trono da graça de Deus, para nós chegarmos até lá. Ele nos convida: entrem com intrepidez no santo do santo, por esse novo vivo caminho, o sangue de Jesus. Não tem desculpa. O inimigo trabalha distraindo eu e você.
minimizando as coisas sagradas, as coisas de Deus. Não tem tanta importância, não tem tanta importância, não tem tão... Eu sei o que estou fazendo, estou no controle. Não está. Amados irmãos, nós só poderemos ser livres quando nós somos escravos de Cristo. Se não somos escravos de Cristo, nós somos tremendamente escravos desse mundo. Só Cristo pode nos libertar. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. É a misericórdia diária de Deus, a fidelidade renova cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Qual tem sido a nossa porção, amados irmãos? Quem é a nossa herança? A nossa porção é o Senhor. A nossa porção é Cristo. O nosso coração está depositado em Cristo. A nossa vida anseia Cristo. Mas Deus anseia por mim e por você. E Deus não desiste de mim e de você. Porque sua misericórdia renova cada manhã. E quando você achar que está perdido, Deus tem contra. E quando você achar que não tem solução, é o Deus dos impossíveis. Ele tem solução para a minha vida e sua. E a solução dele está totalmente plenamente no seu Filho crucificado, ressurreto e entronizado lá no céu, intercedendo por mim e por você. A solução. O mundo não tem solução. Os governos não dão solução. A economia não dá solução. Seja qualquer coisa, não é solução. Porque a solução da nossa vida é uma pessoa. Timóteo diz assim: Jesus é a minha esperança. Ele é a nossa esperança. E fora de Jesus não temos esperança. Nós estamos encharcando o nosso coração do quê? Teorias, filosofias. Meu amado irmão, ele diz assim: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a minha alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso, em silêncio, são lições que nós devemos aprender na escola de Cristo, amados irmãos. O que Deus quer de mim e de você? O que Deus está procurando em mim e em você? Nós não podemos estudar Esdras e Neemias se nós não temos o nosso coração voltado para Ele, plenamente convicto de quem é o Senhor, o que Deus tem para mim e para você, e o que é nossa responsabilidade diante de Deus. O Salmo 101, em poucas palavras, amados irmãos, preste atenção, abre sua Bíblia, Salmo 101. O que é que Deus tem buscado em você, homem, você, mulher, filhos de Deus? O que Deus tem buscado? Deus não tem buscado perfeição, mas tem buscado coerência. Deus tem buscado corações que o amem. Deus tem buscado, amados irmãos, corações que o recebam, corações que o ouvem, corações que diante das dificuldades dessa vida estão aos pés de Jesus para ser consolado. Deus tem buscado corações que tenham devoção a Ele, que quebra o seu vaso de alabastro e joga em cima dele, dizendo para ele: você é o meu Senhor, que vai morrer, mas vai ressuscitar. Que diz para ele: Senhor, eu sou tua serva. Enxuga os pés de Jesus. Senhor, eu lavo os teus pés. Senhor, eu enxugo teus pés com meus cabelos, que é a glória da mulher. Está dizendo: o Senhor é minha glória. Irmãos, o que Deus está procurando? E o que nós queremos? Onde nós vamos, irmão? Aqui todo mundo vai estuda sobre metas, não é isso? Na firma, a minha meta. Nós estamos vivendo no tempo das metas. Amados irmãos, por filho de Deus existe só uma meta: é conhecer
conhecer, e conhecer, e conhecer mais Jesus Cristo. E as outras coisas, Oswaldo, serão acrescentadas. A meta do coração de Paulo, eu quero conhecê-lo. E eu tenho uma obsessão, eu tenho uma paixão, eu quero ser conformado a Ele. Por isso, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Qual o alvo seu? Meu alvo sabe o que é? Que meus filhos cresçam e tenham um bom ensinamento, tenham um curso superior e vão bem na vida. Amados irmãos, isso não é alvo, isso é consequência. Alvo para os nossos filhos, que eles conheçam a Cristo, que eles amem a Cristo, que entreguem sua vida a Cristo. O resto é consequência. E olha o que diz aqui, irmão, preste bem atenção. O salmista, o coração é realmente envolvida, ele expõe, ele põe o coração em nossa miséria, e diz assim: cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor, cantarei. Preste bem atenção. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Eu anseio por uma vida de santidade, eu anseio por uma vida parecida com Jesus. Deus está procurando homens e mulheres que têm integridade. Revela-se em Cristo, conhecer a Cristo. Quando virás ter comigo, presta atenção, é uma oração, é um anseio pela presença de Deus, é um anseio para uma vida de comunhão com Ele, é um anseio que Moisés teve, quando Deus falou: eu não vou com você, Moisés, vou mandar um anjo. Ele vai dizer: não, Senhor, eu quero que o Senhor tem graça, mostre o teu caminho. Deus tem um caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Ele diz: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou, eu quero a tua presença. Depois ele diz para ele: Senhor, eu quero a tua glória, eu quero conhecer o teu caminho, eu quero a tua presença, eu quero a tua glória. O caminho é Cristo, a presença de Deus é Cristo. Ele se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Ele veio cheio de graça e de verdade. Jesus veio revelar o Pai. E lá, amados irmãos, na transfiguração estava Moisés e Elias, e ele viu a glória de Deus. A glória de Deus é o seu Filho. Portas adentro em minha casa, presta atenção, quanto virás ter comigo. Portas adentro em minha casa, terei coração sincero, perfeito. A casa aqui fala o que, amados irmãos? Fala da nossa família. Não estamos falando de coisa física. A nossa família. E ele diz assim: não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disto me apegará. Olha, amados irmãos, intolerância ao mal. Não quero colocar diante dos meus olhos aquilo que não é de Deus. Uma integridade cristã verdadeira revela-se em Cristo. A integridade cristã se revela aonde? Na nossa casa. Pais, maridos, ouçam. O que sua esposa precisa é de um homem íntegro diante de Cristo, diante de Deus. Maridos, o que eles precisam, esposas, o que seus maridos precisam, é mulheres íntegras diante de Deus. Uma dedicação ao Senhor, um discernimento, uma determinação no coração, uma integridade. O que Deus está procurando? Homens e mulheres íntegras, que tenham um testemunho dentro da sua família, da sua casa. Amados irmãos,
Nós podemos falar para todo mundo, podemos pregar para todo mundo, e todo mundo dizer assim: olha, nossa, aquele lá é maravilhoso, aquela mulher, nossa, maravilhoso. Mas, meu amado irmão, quando você entra dentro da sua casa, o que você vai ouvir da sua esposa, do seu marido? Maridos, Deus colocou em você uma responsabilidade. Mas antes disso, se você nascer de novo, Deus colocou em você o Espírito Santo de Deus, que é o capacitador da sua vida, para você exercer o que você deve exercer dentro da sua família. Ah, amados irmãos, eu já contei N vezes, meu pai, nós morávamos na Areia Branca, aqui em Torre de Pedra. Todo domingo, nós tínhamos uma roupinha, que é a roupinha para ir para a igreja. A minha mãe fazia aquilo de lá, com um saco de farinha. E muitas vezes tinha o cife na roupa, que eu não conseguia tirar. E dizia: essa roupa aqui é para ir para a igreja. Domingo a domingo, sol e chuva, nos colocava no lombo dos cavalos, e andávamos 15 quilômetros para ir para a igreja. Ah, amados irmãos, o que os nossos filhos vão olhar? Se nós dissemos que amamos ao Senhor, nós devemos amar a sua casa, nós devemos amar a igreja, nós devemos amar a sua família. O que nós temos feito com o testemunho dentro de casa? Jeremias, quando olha aquela circunstância, Jeremias entrou em desespero. Mas tocado pelo Senhor, ele diz: eu quero trazer a memória que me dá esperança. Seu marido não é do jeito que você quer, do jeito que você acha que Deus quer. A sua esposa, você acha que não é do jeito que Deus quer. Seus filhos, você acha que não é do jeito que Deus quer. Amado irmão, você e eu precisamos trazer a memória que me dá esperança. Deus é um Deus dos impossíveis. As pessoas olham para Deus quando Deus vai curar de câncer, Ele pode fazer, Ele vai fazer. Mas, amados irmãos, o que é impossível para o homem, só Deus pode fazer: curar o homem do seu pecado, curar o homem da sua cegueira, curar o homem das suas trevas. Só Jesus pode fazer isso. Nós precisamos trazer à memória o que me dá esperança. E as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Que Deus seja louvado, amados irmãos. Que Deus seja engrandecido. Nós olhamos como Jeremias, fala assim: mas parece que está tudo ruim, está tudo perdido. Um dia, uma senhora contou um monte de coisa, e eu tinha uma fita no consultório. Eu falei assim: você leva essa fita aqui, a senhora ouça. Mas doutor, o senhor não quer falar nada? Não quer? Não tenho nada para falar. Está aqui. Aquela mulher era casada, o marido alcoólatra, os filhos drogados, 2. Ela levou e guardou numa gaveta. 5 anos. Não, 10 anos. Depois de 10 anos ela voltou. Ela sentou e falou: doutor, eu vou contar para o senhor o que aconteceu com a minha vida. Por 10 anos, eu passava perto da minha gaveta, e alguma coisa falava para mim: você precisa ouvir isso. Mas eu rejeitei por 10 anos. A minha vida, a minha família está um frangalho. Mas um dia, eu falei: eu vou ouvir o que esse cara quer dizer aqui, afinal de contas, mandou essa fita, quero ver o que tem nesse negócio aqui. E pôs uma fita sobre o novo nascimento. Ela ouviu, não a fita, ela ouviu a doce voz do Espírito Santo de Deus, dizendo: eu morri por você. Eu morri por você. Eu amo você. Eu dei o meu filho por você.
Amado irmão, aquela mulher, ela ganhou um novo nascimento. E ela foi para o marido dela e disse assim: meu esposo, eu estava como você, perdido, mas eu fui achado pela graça de Deus. E a graça de Deus é o seu filho. E aquele marido, pela graça de Deus, recebeu Jesus como Salvador. Nada mais do que isso, Oswaldo. Ela falou: não, tem meus filhos. A graça de Deus alcançou aqueles meninos. E os meus filhos hoje estão na igreja, louvando ao Senhor. Amados irmãos, nós precisamos trazer a memória que nos dá esperança. Você olha para o mundo, não tem esperança. Você olha muitas vezes para a igreja, não tem esperança. Você olha para a sua família, as circunstâncias, não tem esperança. Se olha para os governos, não tem esperança. Mas a palavra de Deus diz: olhai para mim e sede salvos. Olhe para Jesus, volte-se para Jesus. Ele anseia, Ele busca, Ele bate, Ele insiste para que nós nos arrependamos e nos entreguemos plenamente às mãos amorosas daquele que tem as marcas da cruz, esse Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Jesus seja louvado, que Jesus seja engrandecido. Amados irmãos, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Você pode fazer duas coisas com a palavra de Deus. Não é para pôr medo em você. Ou nos aproxima de Deus, ou nos aproximamos do inferno. Não tem outra. Não tem meio termo. Ou nós recebemos como palavra de Deus e nos arrependemos e nos aproximamos mais de Deus. Ou nós rejeitamos, não quero, e nós nos afundamos mais para o inferno. Não subestime o que Deus é. Ele é santo e Ele é justo. Não desperdice o seu tempo, porque Jesus Cristo está voltando e Ele vai julgar este mundo que jaz no maligno. Aonde você vai estar? Com quem você vai estar? Deus ama a igreja, Ele ama você. Ele não quer partes de você, Ele quer todo nós. Nosso espírito, alma e corpo, tudo para Ele. Que Deus fleche o meu coração e seu, amado irmão. Insensíveis, nós estamos insensíveis, paralisados. E Deus está dizendo: arrepende-te, arrepende-te, volta ao primeiro amor. Por quê? Porque se você não fizer isso, o candeeiro vai se apagar. Não haverá testemunho do Senhor. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer incendiar o candeeiro. Deus quer encher o candeeiro com o seu Espírito Santo, o óleo divino, e fazer resplandecer, queimando os nossos corações por Cristo, para a glória de Cristo, pelo nome de Cristo, pela vontade de Cristo. Que Deus seja louvado e engrandecido, e que Deus ouça e nos ajude nessa hora tão difícil, amados irmãos, que nós vivemos, e ela não vai melhorar. O povo de Deus só tem um local para olhar. O povo de Deus só tem um Senhor. O povo de Deus só tem uma esperança. O povo de Deus só tem uma esperança que Ele aguarda: a vinda do seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus seja louvado e engrandecido.
Graça e paz a todos.